Oi, gente, nós somos do programa Residência Pedagógica da Universidade Federal de Pelotas. Nós somos do grupo das Ciências da Natureza. Eu sou a Sharon. Eu sou o Guilherme, tudo bem? E a aula de hoje vai ser sobre embriologia. Então, gente, a aula de hoje é sobre embriologia. E vamos começar sobre o que é a embriologia. Então, é a parte da biologia que estuda a formação de um ser vivo desde a fecundação. E começa a partir da junção do espermatozoide e do óvulo, formando um zigoto. Então, vamos ver aqui nesse esqueminha do lado como que é cada parte. Então, aqui, como vocês podem ver, tem o espermatozoide e o óvulo ali em cima, e eles se juntam, e os núcleos dessas duas células, eles se fundem e formam um zigoto. E a partir daí, essa célula começa a sofrer mitoses. O que isso quer dizer? Que ela começa a se multiplicar. E aí, cada multiplicação que acontece, cada processo de mitose que acontece, formam blastômeros. E a gente vai chamar esses processos de clivagem, ou aqui nesse caso da embriologia, de segmentações. Então, cada multiplicação que vocês podem ver aqui na folha, com 2, depois com 4, com 8 e depois com múltiplos, são segmentações. É quando a célula sofre mitose e ela vai se multiplicando. E depois a gente chega nas fases da segmentação, que é uma parte muito importante, que é quando forma a mórula, que é quando a célula já sofreu tantas mitoses que ela fica um aglomerado de células e como uma esfera maciça de blastômeros, e o embrião aumenta de tamanho, e depois disso vem a blástula, que é a fase seguinte, que é quando começa a ter a diferenciação celular. Mas aí fica para o próximo vídeo a gente falar mais sobre ela. E dos tipos de segmentação, basicamente nós vamos ter dois tipos, que é a holoblástica e a meroblástica. E qual é a diferença? Na holoblástica, ela ocorre em todo o ovo, então vai ocorrer como um todo, e na meroblástica não acontece em todo o ovo, ela acontece numa parte do ovo só. E aí, dentro da holoblástica, nós temos 3 subtipos. E o primeiro deles é o igual, que ele ocorre de forma homogênea em todo o ovo. Então, ele se distribui mais ou menos de forma igual em todo o ovo. E ele forma blastômeros do mesmo tamanho. Ou seja, todas as célulazinhas de mitose que acontecem, elas são do mesmo tamanho e elas estão distribuídas igualmente dentro do ovo. E também nós temos a desigual, que acontece de forma heterogênea, ou seja, num pedaço do ovo acontece mais do que em outro, e ela forma blastômeros de tamanhos diferentes dentro do ovo. E nós temos a forma subigual, que ela é um intermediário entre o igual e desigual. Ela ocorre de forma homogênea também, mas ela forma blastômeros de tamanhos parecidos. Ou seja, ele não é do mesmo tamanho, mas ele não é muito diferente. E na meroblástica, que não acontece em todo o ovo, a clivagem vai ocorrer na região que não tem vitelo. Aí na próxima parte vocês vão ver como acontece, que é nos telolécitos. E também nós temos a superficial, que é quando a clivagem acontece na superfície do ovo. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Então, aqui quando a gente chega nos exemplos, que são esses desenhos muito bonitinhos, nós temos primeiro os oligolécitos, que são os ovos que eles têm pouco vitelo, mas eles têm uma distribuição mais uniforme dentro dele. Vocês podem ver ali que ele está distribuído em todo o ovo e eles têm mais ou menos o mesmo tamanho.
Isso esse tipo de ovo, ele acontece muito em invertebrados marinhos, como esponjas do mar e corais também. E também nos mamíferos, só que nos mamíferos é o subtipo isolécito, que é o que acontece? Ele é diferente porque ele quase não tem vitelo, ele tem muito pouquinho vitelo. Então, ele só tem essa diferença do oligolécito, é que um tem um pouco mais de vitelo do que o outro. Por isso ele é um subtipo. E depois nós temos os heterolécitos, que eles têm uma quantidade mediana de vitelo, mas ele é concentrado mais nessa parte de baixo do ovo, que é o polo vegetativo. E lá em cima, onde tem pouquinho vitelo, é o polo animal. E como exemplo disso, nós temos os ovos de anfíbios e de peixes. E logo após, a gente já entra aqui no telolécito, que ele tem uma diferença, que o núcleo e o citoplasma, eles formam um disco no polo animal da célula. E vocês podem ver ali que o vitelo ele fica completamente separado. Ali ele fica distribuído no polo vegetativo e ali esse disco germinativo aqui de cima, ele não tem vitelo. E é comum em ovos de répteis e algumas aves também. E temos por último os centrolécitos, que o vitelo ele fica na região central do ovo, ele fica em volta do núcleo, e esse núcleo ele faz várias divisões, e no final dos processos da embriologia dele, ele migra para a periferia do ovo, e o vitelo ele continua sempre em volta do núcleo, ele não se espalha no resto do ovo. Esse ovo a gente tem como exemplo os ovos dos insetos.